Hoje vou ensinar vocês a fazer quibe de bandeja. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer quibe de bandeja. Quibe de bandeja é uma comida bem comum no Oriente Médio, também de origem árabe, mas é bem conhecida aqui no Brasil também. Vale a pena vocês ficarem aqui comigo até o final, a receita é prática, bem gostosa. E aproveitem, deem um like no vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos. Os nossos ingredientes são: para a massa, temos aqui trigo para quibe, temos carne moída, eu prefiro sem gordura, cebola batida no liquidificador, vocês podem também picar bem pequenininho, pimentão vermelho cortado em pedaços grandes, baharat ou pimenta síria, cominho e sal. Para o recheio, temos também, de novo, cebola batida ou picada e carne moída, baharat ou pimenta síria, óleo vegetal e sal. Para começar, precisamos hidratar o trigo de quibe. Vamos lavar numa peneira bem fina o quibe e tirar a água, deixar uns 40 minutos até 1 hora para crescer, e vai ficar mais ou menos a quantidade dupla do que temos aqui. Enquanto hidrato o quibe, o trigo do quibe, vamos preparar o recheio. Colocamos o óleo vegetal na panela, ligamos em fogo médio. Quando esquentar o óleo, vamos acrescentar a cebola. O óleo já está quente, vamos acrescentar a cebola. Vamos continuar dourando ela assim, mexendo de vez em quando, também em fogo médio. E quando dourar, acrescentamos a carne e os temperos. A cebola já dourou, vamos acrescentar a carne, amassando assim um pouco, os temperos, que é o baharat e o sal. E em fogo médio para baixo, vamos continuar refogando a carne até ela cozinhar por completo e deixando a panela aberta. Enquanto a carne cozinha, nós mexemos um pouco com a colher e no final, depois de uns 20 minutos, ela fica bem cozida, o líquido evapora, vocês podem amassar com a colher para deixar tudo bem soltinho. Vamos colocar todos os ingredientes da massa dentro do processador e bater. Vocês podem ver que o nosso trigo de quibe cresceu bastante. O trigo, a cebola, a carne, o pimentão e os temperos, sal, baharat ou pimenta síria e cominho. Vamos bater. A massa está pronta, batemos mais ou menos uns 2 minutos até ficar tudo uniforme. É uma massa pouco grudenta, porque junto com a carne, né? Mas assim vamos trabalhar com ela, forrando as bandejas que vamos fazer o quibe. Vou passar aqui o conteúdo para um Pirex e vamos começar. Esse tanto de massa de quibe e recheio que a gente está fazendo dá para 2 bandejas de 17 por 27.
Se quiserem fazer metade, aí vocês fazem uma bandeja só, ou se vocês têm um recipiente muito grande, podem fazer. Que não é bom fazer o quibe muito alto, ele tem que estar achatadinho para ficar mais crocantinho. Então, pegamos papel manteiga, um pouquinho maior do que o tamanho da forma, e arrumamos a forma em cima, o pirex, cortamos com a tesoura até de frente e de trás até o começo da forma do pirex, assim, e ajeitamos o papel dentro do pirex. Para ele colar melhor, podemos molhar um pouco com água, que fica mais fácil colocar ele. Assim, colocando o papel assim. Para grudar melhor. Pronto. Agora outro. A carne que a gente cozinhou já está pronta, vocês veem que está bem esfareladinha aqui. Vamos já usar ela para o recheio, mas primeiro pegamos uma bandeja, já que preparamos. Podemos também borrifar um pouco de spray de óleo embaixo, para untar um pouquinho. E a massa que preparamos, eu pesei ela, porque eu gosto de fazer, como ela tem que dar para duas bandejas, cada bandeja eu preciso a camada de baixo e a camada de cima, precisamos de 4 porções. Então, pela quantidade que eu pesei, eu vou pegar 1/4 certinho, mas se vocês querem fazer pelo óleo, também podem. Ok. Então, vou achatar esta quantidade aqui embaixo. Vou achatar aqui a massa no fundo do pirex. Eu posso molhar um pouco a colher para poder achatar melhor, para não grudar muito a colher na massa. A camada de baixo e de cima tem que ser bem fininhas. Podemos também, com a ajuda de uma espátula, também molhar a espátula e achatar mais, fica mais fácil para fazer bem lisinho. Agora vamos colocar metade do recheio aqui em cima. Podem pesar ou fazer pelo olho, dividir mais ou menos na metade da panela e pegamos esta parte, espalhamos em cima da nossa massa. E agora espalhamos a carne também numa camada fina. De novo, estamos com a massa, a segunda parte. Vamos lá. Molhando um pouco a colher. Em cima de todo o recheio. A espátula também pode ajudar aqui na camada de cima. Olhem como fica lisinho, bonitinho. O quibe é bonito cortado em formato de losangos.
Então, vamos pegar uma faca bem afiada, podemos molhar ela um pouco também na água, deixar a água descer um pouquinho, para poder cortar. Vamos cortar no diagonal, mais ou menos na largura de uns 3 a 4 centímetros, depende do tamanho que vocês gostam. E cortar bem de cima até embaixo. Importante molhar a faca de vez em quando, para ela não grudar na massa. Agora para o outro lado. Antes de assar o quibe, vamos borrifar spray de óleo vegetal em cima, para ele não ficar muito seco. E podemos assar assim, ou se quiserem decorar um pouquinho com pinhole, podem fazer isso, fica muito gostoso e muito bonito. Em cada losango, um pinhole para decorar. Vou preparar a segunda bandeja e vou assar em forno pré-aquecido 200 graus, 25 minutos. O quibe tem que estar douradinho, mas não ressecado. Ele vai ficar com líquidos borbulhando, não se assustam. Na hora que vocês vão tirar ele do forno, os líquidos vão baixar e ele vai ficar mais sequinho. Pessoal, eu assei uma das bandejas e a outra congelei para quando quiser. A gente só tira do freezer e assa e pode servir fresquinho. Podem servir o quibe assim, olhem como ele está douradinho. Mas se vocês querem servir ele de um jeito mais elegante, podem tirar. Eu sei que eu usei aqui o papel manteiga e não fica tão bonito. Podemos virar ele em cima de uma tábua, assim, e devolver num outro pirex limpinho ou numa bandeja de servir, pode ser assim. E olhem como está bonito. Vamos experimentar. Pessoal, que quibe mais gostoso, bem crocantinho, macio por dentro, maravilhoso. Até aqui por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero vocês no Instagram também, lá vocês vão ver tudo que vamos aprender aqui no canal. E deixa eu lembrar para vocês que meu site também está disponível para vocês assistirem tudo de um jeito bem organizado e podem imprimir as receitas de um jeito fácil e bem legal. Tchau!